Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por mais um encontro. Eu sou Breno, empreendedor e produtor de conteúdo para o web. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar desse planeta, gratidão por compartilhar conosco este momento. Seja muito bem-vindo, pegue a sua bebida de preferência, acomode-se. Este espaço é um lugar onde eu converso com empreendedores, donos de pequenas, médias e grandes empresas, pessoas que têm uma história de desafio e de superação para contar e tem histórias inspiradoras que podem nos influenciar e ajudar em nossa trajetória. Eu sempre trago pessoas interessantes que sabem mais do que eu daquilo que elas fazem. O objetivo é gerar um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está do outro lado. A minha convidada de hoje, uma convidada especial, é a Laura. Laura, você pode me ouvir perfeitamente? Ouço sim, Breno, perfeitamente. Então eu quero começar esse bate-papo fazendo um brinde à vida, um brinde a este encontro. Gratidão por este momento e obrigado por compartilhar comigo um pouco da sua história e da sua jornada. Eu que agradeço. Gilberto Gil disse uma frase em uma de suas músicas que é: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, neste aqui, neste agora, Laura, me diga, quem é você e o que você faz? Qual o seu negócio aqui nesse planeta e como o seu negócio ajuda os seres humanos aqui no planeta? Bom, eu sou, em primeiro lugar, mãe de uma bebezinha de 1 ano. Sou empreendedora, eu tenho uma escola de inglês há 11 anos. Professora de inglês. Então, inicialmente, eu me formei em letras e comecei como professora, né? Trabalhando para outras escolas, antes de ter a minha própria escola. E eu e minha irmã, na mesma escola, por coincidência, durante um período, tive várias experiências, até que num determinado momento a gente trabalhou na mesma escola. E aí, por algumas divergências de gestão, a gente achava que algumas coisas que o gestor fazia não eram tão legais. A gente já estava em sala de aula há uns 10 anos, minha irmã uns 14, que ela é mais velha do que eu. E aí a gente achou que seria interessante ter a nossa própria escola para gerir e fazer, né, a liderança da forma que a gente achava mais interessante. Então, a ideia, né, de ser empreendedora começou daí. Não vou mentir e dizer que sempre foi o meu sonho ser empreendedora e ter uma escola de inglês. Não foi. Aconteceu. E não me arrependo, né? Foi uma escolha que a gente fez e que eu não mudaria nada, né? Mas ela começou de uma insatisfação como funcionária, né, como colaboradora. A gente achou que a gente conseguiria fazer um lugar bem mais legal para os colaboradores, para as pessoas que trabalhavam com a gente. Então, resumidamente, o início da minha história como empreendedora é esse. Como que meu negócio ajuda as pessoas? Eu acho que, primeiro, é uma escola, né? Então, é inevitável a gente trabalhar com educação, apesar de não ser um colégio regular, né? Mas a gente trabalha diariamente com educação aqui, porque a gente tem muitas crianças, temos adolescentes e adultos também, mas posso dizer que uma porcentagem maior dos alunos é criança, então a gente precisa, a gente não pode ensinar só inglês, né? A gente também trabalha com a formação desses pequenos jovens seres humanos, né? Gosto de acreditar também que eu ajudo todos os colaboradores. A gente tem uma preocupação em estar continuamente desenvolvendo os colaboradores. Então, cada um dentro da sua função, desde serviços gerais, portaria, até secretaria comercial, professores, a gente está sempre desenvolvendo para que eles continuem crescendo, né? Para ninguém ficar estagnado. E quando foi, Laura, que você se descobriu empreendedora? Você já nasceu assim? Foi dom de Deus, herdou de família? Foi em que momento em que você decidiu? Vou, além de CPF, eu agora também vou ter um CNPJ. Não foi um dom de Deus. Eu nasci para ser professora, mesmo, assim. O lugar que eu sempre me senti feliz e satisfeita e realizada, assim, sempre foi dentro da sala de aula.
A escola nasceu, a ideia nasceu em 2012, quando a gente viu, aí eu vou ter que ser bem franca, assim, a gente percebeu que como professora, tanto eu quanto minha irmã, a gente tem essa mesma vocação, assim, né, para a sala de aula, a gente percebeu que financeiramente o retorno não chegaria num ponto de ser satisfatório, né? E por essas insatisfações com a gestão, com o franqueado de onde a gente trabalhava numa franquia também, não era CNA, e a gente começou a ficar insatisfeito, viu que, né, os colaboradores não eram valorizados, não existia ali uma valorização mesmo do trabalho, e uma percepção, assim, dos colaboradores como indivíduos, sabe? Era como se a gente é só um número na folha de pagamento. Então, nasceu daí, sabe? Não é uma vocação, uma coisa que eu, desde criança, eu queria ter uma empresa, queria ter uma escola, não é. E ao longo dos anos, a gente foi aprendendo muito, né? A gente começou, como eu falei, nossa formação é letras, né? Então, a gente não tem formação na área administrativa, não tem formação na área comercial, não tinha, né, quando a gente abriu. Então, todos os desafios que o empreendedor tem, a gente ainda teve o desafio de não ter nem experiência de ser empreendedora, de ser administradora de um negócio, né? Então, foram muitas cabeçadas que a gente foi dando e nós iniciamos em outra bandeira, hoje nós somos CNA, mas a gente iniciou em outra bandeira, que era a bandeira que a gente trabalhava na época, né? Foi a bandeira onde eu estudei inglês, a minha irmã estudou inglês, nós somos professoras, minha irmã também foi coordenadora e treinadora de professores, e nós ficamos nessa rede por 6 anos e meio. E quando a rede foi vendida, houve também uma mudança de modus operandi, digamos assim. O novo presidente tinha uma visão extremamente mercadológica e não enxergava o negócio como educação, né? Então, a empresa precisa ganhar dinheiro, tudo precisa gerar dinheiro, é claro. Mas existe uma preocupação ali ética, existem valores que ele não partilhava mais, né? Como o antigo presidente. Então, a gente resolveu migrar. Nós migramos de bandeira. A gente saiu da bandeira antiga e, em janeiro de 2020, inauguramos o CNA. E estamos absurdamente satisfeitas e ficamos nos perguntando na época por que a gente demorou tanto tempo para mudar, para mudar de bandeira. E quais foram os desafios, Laura, que você encontrou logo no início, assim, você considera que foram seus maiores desafios no começo? Olha, eu vou ter que selecionar, né? Porque são muitos, né, Breno? Como você mesmo disse. Eu acredito que o primeiro grande desafio que a gente teve, a gente não sabe, nunca vai saber ao certo, mas muito provavelmente alguma escola concorrente denunciou a gente nos nossos primeiros 6 meses. Então, a gente recebeu a visita denunciou sim, sem saber nada, né? Mas falou, ó, tem uma escola nova, vai lá e checa. Porque ninguém é fiscalizado nos primeiros 6 meses de funcionamento. Eu tenho, inclusive, um parente que trabalha na fiscalização e falou, Laura, isso não existe, nenhum fiscal fiscaliza uma empresa com menos de 6 meses de funcionamento. Então, a gente acredita que algum concorrente, por algum motivo, denunciou, então a gente recebeu uma visita do fiscal da prefeitura e a gente tinha certeza absoluta que a gente emitia todas as notas fiscais, mas a gente não tinha processo na época, não tinha processo, não tinha organização, então algumas escaparam. E a gente teve que, né, foi um valor, como eram poucas, graças a Deus, foi um valor baixo, a gente pagou, e um ano depois, ele voltou de novo. Só que aí a gente já tinha criado todo um processo, uma organização, um sistema para controlar, para não deixar, né, passar nada batido. E os mesmos alunos que ele disse um ano antes que a gente não tinha emitido as notas fiscais, ele disse que a gente não tinha emitido de novo. Ou seja, ele não checou.
Ele simplesmente falou assim, essa empresa aqui não emite, está sonegando, eu vou repetir o que aconteceu ano passado, e aí a gente falou assim, não, peraí, está tudo emitido, né? Inclusive, abrimos uma reclamação para dizer, olha, isso não está certo, esse fiscal, ele não fiscalizou, ele não olhou, ele não checou, né? Então, e mandaram também, a gente ainda não tinha placa oficial, né? Então, a gente pôs aquelas faixas de pano, né, de tecido, aberto, matrículas abertas e tudo. Também mandaram a gente tirar. Então, isso foi o primeiro, assim, boas-vindas da prefeitura que a gente teve. Isso foi um desafio externo, né? De desafio interno, eu acredito que a nossa, não é nem pouca, né? A nossa nenhuma experiência em gestão de uma empresa foi e continua sendo ainda nosso grande desafio. A gente já evoluiu demais, a gente tem feito, né, cursos, mentorias, o próprio franqueador de hoje, o franqueador atual, do CNA, ele oferece muitos cursos, webinars, treinamentos, então a gente está sempre tentando atualizar e melhorar, mas nos nossos primeiros 6 anos a gente deu muita cabeçada, assim, de como gerir, e a gente dava muita aula, né, era uma forma de economizar, de diminuir com a folha de pagamento, né? Porque aí a gente não precisava ter esse custo, porque a gente assumia as aulas, mas aí se você está no operacional, você não está na gestão, né? E aí, sem gestão, sem análise de indicador, análise dos números, você não consegue crescer, não consegue ter um planejamento a médio e longo prazo. Então, levou bastante tempo para a gente conseguir sair da sala de aula e saindo aos pouquinhos, né? Foi bem aos pouquinhos, e abraçar mais a gestão, o cargo de liderança, de fato, né? Tanto a gestão do negócio quanto a liderança de pessoas, entendeu? Então, eu acho que esses seriam, citando assim, os 2 primeiros que vêm na minha cabeça, né? Mas com certeza, se eu pensar mais um pouquinho, vão vir vários outros aí. Com certeza, com certeza. Como eu sempre digo, né? Se o seu negócio deu certo, fique tranquilo, você ainda não sofreu bastante. E, Laura, quais os recursos, quais as ações que você tomou nesse momento e que você considera que foram fundamentais para virar o jogo e superar esses desafios? Teve algum momento ou alguma ação específica que você falou, isso aqui fez total diferença? Ou quando eu entendi isso aqui, ou quando eu passei a fazer tal coisa, você pode compartilhar com a gente isso, da sua experiência? Sim. Primeiro, no meu caso, como é um sistema de franquias, a mudança de franqueador, né, a mudança de rede, fez total diferença, né? Mas eu sei que nem todo empreendedor tem uma empresa que é um sistema de franquias, então, porque a franquia, ele já te dá um know-how, né, pronto, já de mão beijada, né? Tem a contrapartida que você tem que obedecer, né, uma série de coisas, layout e tudo mais, mas o ganho é muito maior, né, do que o que você precisa, os prós são muito maiores do que os contra, né? Então, essa foi uma coisa importante para nós. A virada de bandeira favoreceu muito para a gente começar a desenvolver mais. Outra coisa, como nós não temos formação em administração nem nada do tipo, a gente estudar mais sobre isso, os treinamentos e os cursos que a gente fez. Porque aí a gente foi vendo que organização é extremamente importante, planejamento, né, a curto, médio e longo prazo. Então, sem planejamento, nenhuma empresa chega em lugar nenhum, né? Métricas, tem indicadores, acompanhar essas métricas, acompanhar esses indicadores e ter as metas, né? Então, também não adianta você acompanhar os indicadores observar as métricas se você não tem uma meta. Você tem que saber para onde que você quer chegar, para onde que você está indo, né? Então, você traça o caminho, que é a sua meta, você planeja como que você vai chegar lá, quais ações que você vai fazer no meio do caminho, e aí isso é muito de cada negócio, né? E vai acompanhando ao longo do caminho. Está dando certo? Então vamos manter. Não deu? Vamos corrigir a rota, né? No nosso caso, são ações de manutenção de alunos. Então, a gente tem uma colaboradora que trabalha próximo aos alunos, então ela faz o acompanhamento
presença, de falta, conteúdo se fez para casa, se não fez. Então, esse relacionamento com o aluno, né? Todas nós fazemos um pouquinho, mas ela é a responsável oficial por esse acompanhamento de perto do aluno. E as ações externas, né? Então, para captar aluno. Então, no nosso caso, são esses dois pilares, assim, para a gente definir as metas, como vai fazer, aonde vai chegar e tudo mais. Então, as ações externas, parcerias com escolas, parceria com empresas, enfim. Então, acredito que seria isso. Planejamento, meta, acompanhar as métricas, né, os indicadores e, se precisar, corrigir a rota. Mas a gente só entendeu isso depois de um bom tempo já na estrada e batendo cabeça. E a gente também só conseguiu isso depois que a gente saiu da sala de aula, né? E para a gente ter tempo de gestão, né? Sem ter tempo para sentar a bunda na cadeira e ficar de frente do computador e analisar os números e fazer planejamento, você não sai do lugar, né? Se você fica só ali na operação, né? Conserta um negócio que deu problema, apaga um fogo, então você não vai, dificilmente você vai crescer. Todo mundo faz isso no início, né? Todo negócio começa assim, mas tem uma hora que a gente precisa afastar e falar assim, não, peraí, vamos colocar pessoas para fazer isso, né? À medida que o negócio for permitindo financeiramente, para você ficar mais na gestão. Todo empreendedor, quando começa, se ele não é herdeiro, ele tem que fazer tudo, né? Alguns têm a sorte de já nascer com a empresa pronta, né? Só tem que tocar. Sim. Mas quando você vai construir, você tem que fazer tudo. Se é o pedreiro, se é o servente, se é o atendente, é o comercial, é o vendedor, é o eletricista, né? O marketing. Nesse início, a gente trabalhava de 8 às 21 e a gente limpava a escola, a gente atendia, a gente cuidava de aluno, a gente dava aula, a gente fazia tudo, né? Era o porteiro, era tudo. E hoje, qual a cultura que você implementou no seu negócio, seja em termos de visão, valores, coisas da sua vida, da sua filosofia de vida, que formam assim, o arcabouço do que vem a ter a sua empresa, a cultura que você implantou? Até curioso você perguntar isso. A gente tem um crachá na empresa, né? E atrás do crachá estão os nossos valores, né? Então, foi uma coisa que os sócios somos eu e minha irmã, então a gente pensou em alguns valores juntas, né? Cada uma com os seus valores, depois fizemos nossos valores em comum e depois apresentamos para a equipe e discutimos se eles concordavam, se tinha algum que eles não concordavam ou achavam que, né, que não deveria ser incluído, ou se tinha algum que a gente esqueceu que deveria estar aqui. Então, eu acho que isso resume assim, a sua pergunta. O primeiro valor nosso é cuidado, né? Então, o aluno é muito fundamental para a gente que o aluno chegue aqui e se sinta acolhido, né? Então, desde a portaria até a moça dos serviços gerais, todo mundo entende que o aluno ele tem que se sentir acolhido, né? E não só o aluno, mas os colaboradores. Então, cuidar um do outro, né? O segundo valor é respeito à diversidade. A gente tem vários alunos atípicos, né? Então, alunos do espectro autista, alunos com TDAH, enfim, vários tipos de neurodiversidade, né? E todos eles são bem-vindos da mesma forma. Seja típico, seja atípico, isso não muda a forma que a gente vai lidar com o aluno, né? E o respeito à diversidade também no que diz respeito aos colaboradores entre si, né? Então, cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de ser, de pensar, cada um tem uma religião, cada um tem uma visão política. Então, respeitar essa diversidade. Ética, que eu sempre digo que ética fala por si mesmo, não precisa a gente explicar. Outro grande valor que a gente sempre fala é a transparência, né? E a gente sente que as meninas aqui, elas percebem que não é um valor da boca para fora. Elas têm total liberdade de chegar e dizer o que elas pensam, e expor algum problema, expor alguma insatisfação,
sugerir alguma coisa que elas, né, acham que vai ser interessante. E com o aluno também a gente pensa da mesma forma, transparência. Então, todos os valores eles são sempre nas duas vertentes, tanto entre os colaboradores quanto nós com os alunos, né? Trabalho em equipe, acho que hoje está até meio batido, né? Porque não existe uma empresa que não fale de trabalho em equipe, e aqui o atendimento ele é sempre muito multi, né? Então, uma pessoa chega, a Karen é o nosso comercial, mas às vezes a Ana que vai recepcionar, às vezes eu vou recepcionar, a coordenadora pedagógica, que é a minha irmã, né? Então, trabalho em equipe. Aprendizagem contínua, que foi o que eu disse bem no começo da nossa conversa, né? A gente acredita que todos nós estamos aqui para aprender e evoluir, e o dia que a gente não tiver mais nada para aprender, perdeu a graça, não tem mais nada para a gente fazer aqui, né? Então, a gente fala isso com todos os colaboradores. Então, quando entra um colaborador novo, a gente pega esse crachá e mostra para eles, porque o crachá não está pronto, logo de início, né? E mostra para ele e explica, né? Então, desde serviços gerais, portaria, comercial, todos os cargos que entram, né? Que uma pessoa nova entra, a gente fala sobre isso. Olha, independente de qual seja a função, a gente acredita que você pode estar sempre aprendendo, sempre melhorando. E nós também, né? Então, a gente acredita que nosso trabalho é desenvolver as pessoas e desenvolver a nós mesmos continuamente, né? E atitude positiva, né? Em escola, a gente tem sempre muito POs, muito abacaxi para descascar, tem muito fogo para a gente apagar, e às vezes dá pode dar uma surtada. Nossa, mãe, que pepino, como é que eu vou resolver? Então, calma, respira. Se, né, alguém falou alguma coisa que você ficou com muita raiva, às vezes um aluno, um pai de aluno, uma coisa que, né, não foi legal, respira, espera a raiva passar, e aí depois a gente pensa em como resolver e pensar que vai dar certo. Seja o que for o problema que a gente, né, o problema que apareceu, a gente vai resolver. Então, eu acho que essa é a cultura que a gente tenta passar para os professores e colaboradores todos, que está resumidinho aqui no crachá. Bacana. E no nosso dia a dia, né, óbvio, isso não fica resumido ao crachá, né? No nosso dia a dia, a gente ativamente, a gente pratica e tudo isso ativamente, né? E aí, tá gostando dessa entrevista? Deixa nos comentários aí, a sua opinião é muito valiosa para ajudar a melhorar aqui o nosso trabalho. Eu gostaria muito de conhecer você, entrevistar você. O que você acha de vir bater o papo aqui comigo, contar um pouco da sua jornada como empreendedor, falar do seu negócio, da sua empresa, o que você faz? Na descrição desse vídeo tem um e-mail para você fazer contato conosco. Será um prazer entrevistar você e conhecer um pouco da sua jornada e que ela possa influenciar outras pessoas. Continue aí com a entrevista e até a próxima. Hoje, no mundo onde parece que as coisas só acontecem na internet, eu até costumo dizer que o mundo é e sempre será offline. Na internet a gente pode comprar, a gente pode conversar, mas você não compra se não tiver do outro lado quem fabrique, quem embala, quem entrega, quem prepara a logística. Então, hoje, para eu tomar um cafezinho, talvez milhares de pessoas trabalharam, desde o cara lá na lavoura, que plantou o café, que colheu, levou para o ceaso, que embalou, até a menina do caixa, tal, para eu sim tomar. E hoje, como é que você lida com a internet? Porque a sua escola ainda é física, né? Presencial. Sim, né? ela é física. Presencial. Nessa onda de internet toda, como é que você lida com isso? No mundo onde hoje em dia tem tantos cursos também online, você tem outras pessoas que oferecem o mesmo serviço que você, porém em outro formato, né? Como é que você lida com isso aí? Você é meio termo? Você se adapta? Qual o diferencial que mantém você hoje? Ainda dando aula presencial, que te leva a manter dando aula presencial? E qual o diferencial? O que você faz para competir com esse bombardeio de informações online? Um monte de gente hoje em dia levanta bandeira, o que eu discordo, em partes. Você não precisa mais de professor, tudo tem na internet de graça. É só pesquisar que você tem na internet de graça, não precisa gastar dinheiro com mais nada, com o professor. Como se o mundo, a sala de aula se tornasse uma coisa obsoleta. Como se sair de casa, ir até um lugar e conversar e aprender fosse uma coisa do passado, né? Coisa dos primórdios. Como é que você lida com isso, Laura? Uhum.
Boa pergunta, Breno. Eu me lembro quando eu ainda era professora, então isso tem pelo menos uns 14, eu era só professora, né? Ainda não tinha escola. Uns 15 anos atrás começou a surgir esse movimento, né, das escolas online. E eu me lembro, 15 anos atrás, das pessoas, dos donos de escola preocupados. Nossa, como é que a gente vai fazer? As escolas físicas vão acabar, não vai mais existir escola, não vai mais ter procura, ninguém mais vai querer vir até a escola fazer aula. Passaram-se 15 anos, a internet está no auge no auge do auge, né? E as escolas presenciais ainda existem. A gente tem cursos online também, tá? O CNA, não só a minha unidade, mas todos os CNAs oferecem cursos online também. E eles podem funcionar, tá? Eu não sou contra os cursos online, né? Então, a gente tem... Para quem que eu acredito que o curso online funciona muito, são pessoas que têm um tempo muito curto e não conseguem se deslocar, né? E às vezes querem aproveitar o horário de almoço. Então, vou fazer o inglês no meu horário de almoço, ele tem 1h15, ele faz 1 hora de aula e come em 15 minutos, né? Ou então, ele trabalha muito longe da casa, então ele faz ali no finalzinho do trabalho, depois vai para casa. Então, eu acredito que para pessoas com um tempo muito reduzido, o online, ele ajuda, né? Agora, o que o online não tem? A vivência, né? Então, o CNA, ele permite que as aulas online sejam exatamente entre aspas, né? Exatamente iguais às aulas presenciais, né? Então, a gente usa o Zoom, que tem as salas simultâneas, é um método muito comunicativo, então, toda hora o aluno está conversando com outro aluno, né? Então, o professor coloca em salas simultâneas, e o que o aluno faria na sala de aula, que seria sentar de 2 ou de 3 ali e conversar, ele faz no Zoom. Então, em termos de metodologia, ele não perde nada, né? Agora, tem um franqueado da rede, que foi uma das mentorias que a gente fez, foi com ele, que é um cara fantástico. Ele sempre falava para a gente o seguinte: aprender inglês, a pessoa pode aprender em qualquer lugar. O que vai diferenciar a sua escola é a vivência que ele vai ter aí. Então, o que eu disse sobre o cuidado, né? Desde o momento que o aluno pisa ali no portão, até o momento que ele entra na sala de aula, a gente tenta sempre proporcionar para ele a melhor experiência, né? A famosa experiência do cliente é o que vai diferenciar, Breno. Eu acredito que é isso que faz com que as escolas presenciais não acabem, né? Então, a gente faz cooking class para os alunos cozinharem em inglês, a gente faz game class, que é uma aula fora da aula padrão, né? Só para jogar, fazer jogos. A gente tem festa junina, a gente tem Halloween, a gente tem oficinas, a gente tem gincana de Dia das Crianças, a gente tem uma infinidade de ações que a gente faz mensalmente, né? Tem sorteios, tem coisas que eles podem fazer no Instagram para ganhar. A gente tem o CNA Dólar, que é uma forma de eles ganharem um dinheirinho fictício, né? À medida que eles fazem tarefas, vão ganhando, e a gente tem uma lojinha com brindes do CNA, que aí ele pode ir lá e trocar, e eles ficam enlouquecidos pelos brindezinhos. Então, são estratégias que a escola presencial tem, que é o que diferencia, né? Você ir para uma escola, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, entrar para a sala de aula e ir embora, entre isso e a aula online, não haveria nenhuma diferença. Mas quando você proporciona uma experiência para o aluno, né, e para o pai e para a mãe do aluno também, vai querer o presencial, a não ser que ele não tenha condições de se deslocar, igual eu comentei. Aí é melhor fazer o online do que não fazer, porque você não vai ter a experiência da convivência, mas você vai ter o aprendizado do inglês da mesma forma, né? Então, eu penso assim, eu enxergo assim. Interessante, interessante. O que faz uma coisa ser valiosa é a sua escassez. E com dinheiro também não é diferente. E no mundo onde as pessoas têm cada vez menos tempo para fazer as coisas que precisam, porque além de ser bombardeado com um monte de informações, tem o trabalho. O tempo tem sido um recurso cada vez mais escasso e por isso se tornou um dos recursos mais valiosos. Então, eu acredito que momentos como este que você proporciona, o mundo offline proporciona coisas que estão se tornando cada vez mais escassas, logo cada vez mais valiosas.
Eu Sim. acredito muito nisso. Acredito que daqui a alguns anos, algumas pessoas vão pagar milhões para encontrar alguém presencialmente e tomar um café. A gente precisa estar online, né? Isso não quer dizer que a gente não precisa estar presente, né, nas redes sociais. Então, eu tento manter, eu que faço a gestão do Instagram e também não é minha área de formação, então eu faço o melhor que eu posso. Mas eu estou sempre tentando manter o Instagram atualizado, né? Então, posto, tem uma aula diferente, o professor leva os alunos lá para o quintal, que tem o fundo da casa, né? A parte de trás da casa. Então, aí eu filmo um pedacinho e posto, porque eles estão vendo, nossa, olha só como é que é interessante aprender inglês aqui, né? Eles fazem um trabalhinho, igual essa semana eu postei, fizeram um projeto, aí filmo e posto lá também. Tem as festas, os eventos, então, tudo o dia a dia da escola, sempre que eu posto, eu tento estar lá presente, porque a escola é física, mas as pessoas precisam ver a gente virtualmente, né? E quais as melhorias que você implementou no seu negócio? Quais as tecnologias que você implantou que você considera que foram assim diferenciais no seu negócio? Uhum. Olha, o CNA, ele já tem um sistema de gestão, né, próprio. Então, não seria o caso. O que eu uso para mim, uma ferramenta que eu uso para mim é o que o Google oferece, né? Eu uso muito o Google Agenda, gosto de usar o Trello como uma ferramenta para ajudar a me organizar também. Usava mais o Google Ads, estou até tendo uma dificuldade com ele agora, depois que eu voltei de licença maternidade, eu não estou conseguindo mais, ele não está mais tão amigável, mas gosto bastante do Google Ads, o impulsionamento, né, do Meta, do Facebook, do Instagram. Que mais? De equipamento, uma coisa curiosa, falando sobre diversidade, né, que é um dos nossos valores, a gente teve um aluno cego no ano passado. Então, a gente precisou fazer adaptações, né, para incluí-lo. Então, ele tinha uma intérprete dentro de sala que não falava inglês. E no inicinho foi tranquilo, porque o professor vai falando realmente para quem não né, está começando do início, mas ela não estava ali para aprender inglês, ela estava ali para ser intérprete, então ela não estava exatamente prestando atenção e desenvolvendo no inglês como uma aluna desenvolveria. Chegou um ponto que ela já não conseguia mais ser intérprete do aluno, do Vitor, porque o professor estava falando mais inglês do que ela dava conta de entender. Então, o professor, pensando fora da caixa, ele achou um microfone que traduzia simultaneamente. Então, ele falava em inglês e parecia, toda sala tem uma televisão no computador, né? Então, o que ele falava aparecia traduzido em português na tela da televisão. E aí, a intérprete interpretava para o aluno, para o Vitor. Entendeu? Então, esse foi um recurso tecnológico que a gente usou que possibilitou, né, que incluir o Vitor no aprendizado de inglês. Agora, em termos de ferramentas, seriam essas mesmas que eu mencionei: o Google Ads, o impulsionamento do Facebook e do Instagram, as ferramentas pessoais que eu uso, que é o Google Agenda e o Trello. Acho que seria isso. Teve algum conselho que você ouviu na sua jornada de empreendedora e que fez diferença na sua vida, que você aplicou? Tem aquela velha história, se o conselho fosse bom, né? Mas alguns realmente são bons, mesmo quando vem de pessoas que querem o nosso bem, querem a nossa prosperidade e que têm experiência no que estão falando. Teve algum conselho que você recebeu que foi um diferencial e que você poderia compartilhar com a gente? Sim. A importância de sair de sala de aula, que eu já mencionei, mas de uma coisa nova, né, que eu não mencionei ainda, foi numa das mentorias que a gente fez com um rapaz que é franqueado também, do CNA, de uma outra unidade. Ele falou muito sobre, porque é muito fácil a gente ficar insatisfeito com um colaborador, né? Mas é muito difícil você desenvolver aquele colaborador naquilo que ele não está legal. Então, a primeira coisa que você pensa, fala assim, vou demitir, vou dispensar. E aí uma coisa que ele diz que não sai da minha cabeça mais se você vai demitir um colaborador e ele fica surpreso,
Então, você não fez o seu trabalho bem feito. Porque se ele está surpreso, então você não deu nenhum feedback para ele. Ele não teve a menor oportunidade de melhorar aquilo que não estava legal. Então, como que você demite sem dar pelo menos uma, nem que seja uma única chance, uma única oportunidade de ele desenvolver aquilo que não estava legal? Então, eu passei a ficar, não que eu demitisse a torta direito, né, mas isso facilitou que eu assimilasse essa ideia do desenvolver os colaboradores, sabe? Então, semestralmente, eu tenho a Karen, a minha função aqui dentro é de coordenadora comercial, além de franqueada, né? E eu tenho a Karen, que é a consultora comercial. Então, todo semestre eu pergunto para ela, o que você quer desenvolver esse semestre? E tento, né, dentro do que eu consigo também, porque também não é a minha área de formação, eu tenho estudado e tentado desenvolver essa área comercial, né? E tento ajudá-la naquela tarefa, naquela habilidade que ela está sentindo necessidade. Então, é isso. Acho que é isso. Se você for demitir uma pessoa e ela ficar surpresa, você não fez bem, né, o seu trabalho bem feito. Então, eu atinei de que eu preciso estar sempre fazendo, não é o caso da Karen, né? Mas eu preciso estar sempre dando feedback para as pessoas. E se for o caso de lá na frente, né, realmente assim, o resultado não está o que eu espero, ele não vai ficar tão surpreso, porque eu já tive vários, né, momentos de feedback e a pessoa viu que ainda não está dentro do que eu esperava. Laura, saindo um pouco das questões técnicas, indo um pouco para questões um pouco mais filosóficas, mas ao mesmo tempo ainda falando de negócios, muitos empreendedores, a maioria, tem dificuldade em conciliar trabalho, vida pessoal, porque quando você empreende, o negócio toma toda a sua vida, né? E você tem facilidade para lidar com isso? Você consegue equilibrar bem negócio, vida pessoal, saber separar, ou para você ainda é tudo misturado? Minha vida é meu trabalho é minha vida. Como é que você lida? Mas agora você está com um bebezinho, né? Que você falou no começo. Sim, tá com bebezinho. Você consegue equilibrar bem ou você tem dificuldade? E se você equilibra bem, dá umas dicas aí de como é que a pessoa pode fazer para equilibrar um pouquinho trabalho e vida. Não é uma tarefa fácil, né? Isso aí acho que todo mundo sabe. Mas houve um momento em que, tanto eu como minha irmã, a gente trabalha na nossa vida, né? Então, era trabalhar, dormir, trabalhar, dormir, trabalhar, dormir, trabalhar, dormir. Ao longo dos anos, a gente foi conseguindo crescer um pouquinho. E hoje a gente tem uma equipe, né? Então, a gente tem uma consultora comercial, tem a consultora de relacionamento, que cuida dos alunos, e uma supervisora que faz bastante do que a gente fazia antes, né? Então, na nossa ausência, ela responde por nós. Em função de termos essa equipe, a gente consegue razoavelmente equilibrar, eu diria que satisfatoriamente, né? A vida pessoal com o trabalho. Hoje, depois da minha bebezinha, eu digo que faltam horas para eu trabalhar. Né? Tem toda a rotina com ela que antes eu não tinha, eu mesmo não estando na escola, eu estava trabalhando em casa, né? Hoje não tem como. Então, hoje está um pouquinho desequilibrado para o trabalho, porque ela ainda demanda, né? Ela tem 1 aninho, então ela ainda demanda muitos cuidados, muita atenção. Acredito que quando ela estiver um pouco mais velha, eu já vou conseguir equilibrar um pouco melhor de novo, né? Agora, não existe ninguém que consiga fazer isso perfeitamente, né? Que fala assim, nossa, eu estou absolutamente satisfeito com o tanto que eu fico com a minha família, o tanto que eu trabalho, o tanto que eu tenho de tempo para mim mesma. Esse é o desafio da modernidade e acredito que não tem alguém que chegue nesse ponto de completa satisfação. Mas eu estou satisfeita com o que eu consigo fazer, sabe? Eu acho que com as poucas horas que eu tenho conseguido fazer
um bom trabalho, sempre vai faltar coisa, você nunca vai embora, né? Você é empreendedor, você sabe, você nunca vai sair do trabalho e falar assim, eu não tenho nada mais para fazer, você vai, porque, no meu caso, às vezes eu preciso pegar meu bebezinho, ou então porque você precisa ir para casa em algum momento, mas não porque o serviço acabou, né? Mas no início não tem como, né? A gente trabalhava sábado, trabalhava domingo, panfletava na rua, fazia evento, né? Fim de semana, saía da escola, chegava 8, saía 9, 9h30 da noite. Mas com o tempo e a escola, né, foi amadurecendo e com a equipe que a gente tem hoje, a gente consegue delegar muita coisa para elas, né? Então, eu diria que para você conseguir equilibrar um pouco melhor é você ter uma equipe, né? Você ter colaboradores que você consegue delegar as tarefas, porque se você que faz aquela tarefa e você quer ter mais tempo, né, menos tempo no trabalho, alguém tem que fazer aquela tarefa. Então, não tem como você equilibrar melhor se só tiver você ou só, né, aquele número reduzido ali de colaboradores. Então, eu acredito que é isso. Só que o negócio ele tem um tempo de maturação, né? Então, você não vai conseguir isso daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Então, eu estou falando de 11 anos, né? Então, agora, né, tem uns 2 anos, 1 ano e meio, assim, é que a gente conseguiu, né, ter um pouco mais de equilíbrio nesse sentido. Então, não é fácil. Tem alguma pessoa que te inspira, que te influencia, alguém que você é fã, seja famosa ou anônima, alguém que é uma fonte de inspiração para você? Meu marido. Ele também é empreendedor? Também. Também. Interessante. Emocionada. Que bom. Tem alguém que nos influencia, que nos inspira, né? Ele é, de certa forma, um alicerce. Completamente, né? Completamente. Companheiro de vida, companheiro de filha, agora, né? E ele tem uma empresa de software também, mas é bem diferente, é na área da saúde. E ele já tem um pouco mais ele é programador, mas ele já tem um cérebro mais voltado para a coisa da administração, planejamento, planilhas de Excel, e a empresa dele participou de 2 processos de aceleração do governo, então eles tiveram também um suporte, né, para questões de negócio, de business mesmo. Então, ele me dá muitos toques, me dá muitas dicas, todas as ferramentas tecnológicas que eu uso hoje, foi ele que me aplicou, e é isso. Bacana, que bom, bonito. Quais são hoje suas maiores motivações? Como a gente já falou, né? Empreender é padecer no paraíso. E apesar de todas as dificuldades, dos desafios, apesar das pedras no caminho, o que é que te motiva a sair da cama todo dia para ir tocar o seu negócio? Quais as suas principais motivações, Laura? Eu diria tudo isso que eu já falei, né? Minha filha, minha escola e meu marido, mas antes disso vem a vontade de estar sempre tentando fazer melhor, sempre tentando ser melhor, fazer melhor e crescer. Não só crescer em números, crescer financeiramente, mas de me desenvolver. Então, como mãe, como né, companheira, como líder aqui na escola. Então, isso vem antes de tudo. E aí, porque perpassa, né, pelos 3 campos, da minha filha, do meu marido e da escola. Então, é isso. Bacana. Se você pudesse dar hoje um conselho, uma dica para alguém que está começando e gostaria de empreender nesse segmento, nesse ramo, e está assim perdido, está com medo ainda, você já com a sua experiência de 11 anos, que dica você daria assim de amigo para amigo mesmo? Pensando na pessoa que está do outro lado, pô, tá aí uma dica que eu gostaria de ter escutado isso, e eu não escutei, mas aprendi fazendo. O que você poderia deixar aí para quem está querendo empreender nesse mesmo segmento que você?
não desistir, né? Não desista. Vai ser difícil, vai ter momentos em que você vai querer jogar tudo para o ar e voltar, né, ao que você fazia antes, seja o que for, mas se é uma coisa que você quer e você acredita que pode dar certo, põe a cabeça no lugar, né? Não decide de cabeça quente e tentar as coisas que eu, né, mencionei ao longo da nossa conversa, tentar estabelecer uma meta para o que você quer, aonde você quer chegar, como que você pode chegar lá, que vai variar muito do segmento que a pessoa quer, né, quer seguir, quais ferramentas que você pode usar e se organizar, né? Porque na hora que a gente pensa assim, não quero mais, tá difícil, porque tá todo mundo desorganizado, né? Então, quando bater um desespero, quando quiser desistir, calma, senta, tenta se organizar, traçar um planejamento e que aí você vai acalmar e vai ter tranquilidade para seguir de novo. É isso. Uhum. Enquanto você falava, eu anotei algumas palavras aqui que, para mim, são palavras que printam aqui essa nossa conversa. Você falou mãe, professora, mudança, planejamento, meta, corrigir a rota, calma, respira, vivência, equipe, marido, crescer e não desista. Eu quero deixar essas palavras com reflexão para todos que estão nos assistindo e fazer mais um brinde e agradecer você, Laura, por este encontro, pela sua experiência, pela sua vivência. Gratidão por compartilhar conosco essa sua jornada. Eu espero que essa conversa gere bons frutos para você, para mim e para todos que assistirem esse bate-papo. Eu faço mais um brinde. Brinde. E se você quiser dizer qualquer coisa, faça as suas considerações finais, aquilo que você nunca disse e tem vontade de dizer, qualquer coisa que vier à sua cabeça, diga aí a sua mensagem final para a gente. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de conversar aqui com você, foi uma delícia esse bate-papo, me senti super à vontade, e eu acho que eu gostaria de deixar, assim, como palavras finais, de realmente as pessoas terem em mente a aprendizagem contínua, o desenvolvimento contínuo. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. A gente, em todos os campos da nossa vida, né? E ser grato é uma coisa que a gente, eu e meu marido em casa, a gente sempre tenta. Todo dia é mentira, nem todo dia a gente lembra, às vezes a gente só quer deitar e dormir. Mas, com bastante frequência, a gente deita e antes de dormir a gente agradece, independente de religião, né? Agradece tudo que a gente tem. Ao que você é grato hoje? Então, sou grato, né, pela nossa filha, pelo nosso trabalho, pela família, por uma música boa que eu ouvi hoje, por um colega de trabalho hoje que falou um negócio legal. Então, na hora que você estiver para baixo, pensa em todas as coisas boas que você tem, assim, que você deve ser grato. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Rony, que nos auxiliou nesta gravação. Obrigado a todas as pessoas que chegaram até aqui. E você, empreendedor, você, Laura, todos que estão nos assistindo. Eu desejo muitas pedras no caminho. Eu desejo muitos desafios, muitos obstáculos, porque são essas coisas que vão fazer você grande, e sabe. Mas eu desejo também muito sucesso em seus negócios e que você tenha um bom saldo. Olá, você empresário. Deseja ter um bom saldo? Então conheça o Sistema de Gestão Inteligente, com ferramentas online que vão melhorar o desempenho financeiro da sua empresa. O Bom Saldo integra todos os setores da empresa em um só lugar, garantindo uma análise mais completa do negócio com relatórios precisos e automatizados. Veja alguns dos principais recursos do sistema: ferramentas para cadastro de clientes e fornecedores, ferramenta para controle financeiro, ferramenta para controle de estoque, emissor de boletos bancários, emissor de nota fiscal eletrônica, ferramenta para controle de vendas, ferramenta Webdesk para você criar uma área de acesso exclusiva para seus clientes. O Bom Saldo também conta com diversas integrações. Integração com sua contabilidade, eliminando o envio manual de documentos. Seu contador terá acesso online a todas as informações fiscais da empresa.
além de integração com bancos e outros aplicativos. O Bom Saldo tem uma interface amigável, simples e fácil de usar. E com ele você reduz custos, economiza tempo, evita falhas humanas em relatórios e ainda automatiza parte do processo. Mas a melhor forma de conhecer o Bom Saldo é testando. Crie uma conta gratuita e use todos os recursos do sistema. Nossa equipe de suporte está pronta para atender você e a sua empresa. Desejamos sucesso em seus negócios e que você tenha um bom saldo.